Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Olá, olá, sejam bem-vindos. Vamos já começar aqui, tô colocando aqui o nosso tema. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que foi adiada, mas estamos aqui para não deixar de cumprir esse compromisso com vocês, porque o tema é muito bom, pode sim ajudar muitas pessoas. Deixa eu chamar aqui a doutora Ivanilde. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui em Fortaleza já começamos a voltar aí a algumas atividades. Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta, hoje a gente vai fazer a live com a doutora Ivanilde Lima. Vamos falar sobre ansiedade, o pensamento ansioso e sobre o comportamento humano, tá? Ela é terapeuta cognitiva comportamental. Ela entrou. Vamos ver se ela conecta aí. Pronto. Olá, Sheila. Olá, doutora. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, sim? E aí, passou aí o susto? Sim, passou o susto, está em recuperação, né? A Que gente teve bom. que adiar por conta desse susto, mas está tudo bem agora. Sim. Ela teve um problema pessoal, como eu falei para vocês, por isso que a gente adiou. Mas agradeço a sua disponibilidade, doutora, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco aí dos seus conhecimentos, de uma forma que a gente consiga, né, atingir outras pessoas e ajudar outras pessoas a identificar aí o seu comportamento, o seu pensamento ansioso e tudo que a gente pode conseguir entregar aqui hoje. Gente, eu vou apresentar aqui para vocês, essa é a doutora Ivanilde Lima, terapeuta cognitiva comportamental, seja bem-vinda. E vamos Obrigada. aí, se apresente, começar aí a discutir sobre o nosso tema. Vamos lá, né? Fazer o que a gente Se prometeu pro- fazer hoje, né? Tá. Então, assim, também quero agradecer o teu convite, Nájila, né, para falar desse assunto que é tão importante, que é tão sentido nesse momento, né? Aliás, Sim. em todos os momentos, mas nesse momento está assim de uma forma bem alastrante. Então, sou Ivonilde Lima, como você já falou, sou psicóloga e a minha teoria é terapia cognitiva comportamental. Então, eu trabalho nessa linha e hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Ansiedade é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu vivo muito na clínica, né? E vivencio muito durante toda a minha vida, né? A gente vê muito as situações ansiosas das pessoas e nesse momento de isolamento social, essa coisa veio assim para poder pontuar Sim, mais ainda. com certeza. Eu tenho ouvido muito, né? Algumas pessoas que tinham aquela correria, né, do dia a dia, estava sempre ocupado, sempre com alguma coisa em mente, os planos feitos, a agenda organizada, e de repente tudo isso mudou.
e começou a se não fazer plano, né? Sem se saber o que seria amanhã, o que seria daqui a um mês. Eu, pelo menos, achei que a gente ia ficar em casa aí em torno de um mês, já vamos fazer 3 meses, né, em casa. E realmente tudo isso pegou todo mundo de surpresa. E o que a gente tem ouvido, né, como empresa também, os meus funcionários, a gente ouve muito eles com esse pensamento ansioso, com essa questão da incerteza, né, e da falta de planos. E isso afeta, sim, o nosso comportamento, a forma como nós pensamos. E Isso aí eu falei para o mesmo. pessoal aqui que a gente ia falar hoje sobre comportamento, né? Aquela questão também de que tudo começa no pensamento. A gente tinha até tido um bate-papo antes sobre isso, né? Que foi bem legal. Mas vamos iniciar aqui com a nossa primeira pergunta para poder aí basear a nossa conversa, tá? Quem quiser, gente, Vamos faz lá. pergunta aí, tá? Na medida do possível, vamos fazer todo o possível para responder todo mundo. Então, a primeira pergunta é: nesse tempo de pandemia, né, nós tivemos que viver um dia de cada vez, né? E aí os planos foram pausados, como eu estava falando aqui, muita coisa surgiu que a gente não conhecia, né? Os nossos planos ficaram ali meio que, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser ainda daqui a um mês, 2 meses, 3 meses? E aí eu queria que você começasse falando sobre a sua visão disso, né? De que forma isso afetou o ser humano. Bom, desde quando você me fez o convite, eu fiquei pensando sobre o que a gente ia conversar e em especial sobre tudo isso, nessa pandemia, tudo isso que vem acontecendo. E eu mesmo fiz algumas pontuações sobre a minha vivência dessa pandemia e eu acredito que o que eu vou colocar aqui, muita gente vai compartilhar. Então, assim, primeiro que é a ansiedade, né? A ansiedade é a questão da excessividade de pensamentos que vão diretamente para o sistema nervoso. Então, assim, quando eu entro em excesso em relação a esses pensamentos catastróficos, indesejados, né, o resto do meu corpo responde. Aí vamos lá, eu fiquei anotando, né, o que eu vivi esses dias e o que provavelmente a sociedade toda viveu. Bom, a gente Sim. primeiro foi chamado, intimado, né, pedido, ordenado para ficar onde? Em casa. Então vamos lá, isolamento social. Então o primeiro momento foi, poxa, vou ficar em casa. Ok, na primeira semana até foi sustentável. E aí depois veio Férias. primeiro férias, né? Todo mundo estava dizendo, não é férias, tem cuidado e tal. Então no primeiro momento, na primeira semana veio o primeiro decreto. Opa, vamos voltar, como você colocou, Nájila, mas aí a gente não volta. E aí vem as incertezas. Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer, né? Será que não vai acabar segunda semana? E aí vem mortes, vem percas, adoecimentos. E aí a gente também tem o As medo de notícias, né, que adoecer. nós fomos bombardeados por várias notícias ruins, né? Sim, mas aí a gente vem com o medo de perder, o medo de adoecer, o medo de morrer. Né? Então, tudo isso são sintomas que a ansiedade vem começando a se manifestar. E aí, a questão social também foi restrita, né? A gente não pôde mais ter esse contato social. O máximo que a gente podia ir era um mercantil, mas para ir no mercantil, o que que acontecia? A gente primeiro tinha que se preparar toda e na volta. Toda Na volta tinha equipada. todo. E na volta tinha todo aquele estresse, né? De limpar tudo, um por um. E aí a gente limpava e ficava, será que eu limpei isso? E aí começava a ficar pensamentos de incerteza do que eu tinha feito. Se eu tinha feito certo, se eu não tinha feito certo. Tudo Se eu isso, tomei as devidas precauções, né? sim. E mesmo tomando, a gente acaba tomando novamente. E tudo isso junta numa caixinha. Exato. Tá me ouvindo, Nájila? Deu uma Tô parada e ouvindo, deu uma sim. travada no teu vídeo. Pronto. Então, Travou, mas assim, voltou. coloca tudo isso numa caixinha e aí monta uma pessoa que já tem vulnerabilidade para se sentir ansiosa, afinal, nós, né, os brasileiros, somos os campeões, né, nesse sentimento de ansiedade. E aí, junta tudo isso e coloca num ser humano só, porque a gente vivia isso num dia a dia. E Sim. aí começamos a viver isso tudo junto no mesmo momento. E aí, para completar, as crianças não poderiam mais ir para a escola e nós viramos mães, esposas, dona do lar,
o trabalho veio para casa e as crianças ficaram em casa com os afazeres escolares e nós viramos professoras também, Professora. né? Então teve tudo isso para a gente ter que administrar. E a tomada de decisão, que é um ponto mais importante na questão da ansiedade, a gente não tinha mais. O outro é que decidia por mim, né? E o outro com toda a incerteza também, porque cada decreto era uma incerteza. Não tinha É. nenhuma certeza. Cada semana era uma incerteza. E assim nós vivemos 3 meses. Então, como não sentir ansiedade nesse momento? E uma coisa que você pontuou que realmente deixou, acho que a população muito mais ansiosa era justamente os decretos, né? Porque eles vinham ali a cada 15 dias, né? E a gente não sabia, tá, daqui a 15 dias a gente vai voltar. E quando chegava um dia antes do decreto vencer, aí já vinha um novo, não, mais 15 dias, né? E eu acredito que agora, com essa retomada, né, acaba que as pessoas começaram a realmente acalmar ali, a ver, não, já tem aqui uma possibilidade de acontecer a volta à rotina, né? Uhum. Então, nessa questão do decreto, eu tenho até assim, algo para pontuar. Muitas pessoas chegavam para mim já colocando sintomas físicos toda vez que o decreto ia ser anunciado. Então, algumas pessoas dizem, eu não quero mais nem olhar a TV. Outras pessoas se isolaram mesmo das redes sociais, porque, Uhum. querendo ou não, sempre vem bombardeando de questões, né, de notícias muitas vezes mais ruins do que boas. Sim, Então, sempre quando vinha a possibilidade de um novo decreto, vinha também sintomas físicos. O coração acelerava, as pernas tremiam, e aí sempre um novo ciclo de ansiedade. exato. Infelizmente, né, a gente viveu essa realidade e agora com a retomada há ainda aquela incerteza, um pouco daquela incerteza que se as coisas não melhorarem, é possível que a gente volte de novo para o isolamento, é possível que a gente volte novamente para a quarentena, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como é que começa esse estado ansioso, né? De que forma eu consigo identificar que ele está começando, porque teve uma pessoa que comentou aqui que procura não pensar muito na doença, não pensar muito no que está acontecendo, que é para evitar ter esse medo, né? Ela comentou aqui que ela costuma desviar esse pensamento, né? Mas muitas vezes, até pela rotina que você descreveu aí, não é possível, né? Porque sair de casa para ir ao supermercado hoje é um desafio, né? Uma coisa tão simples do dia a dia, que a gente às vezes ia no supermercado várias vezes por semana, passou aí, sei lá, uma vez por mês, e com todo esse receio, né? Então, de que forma aí você acha que a gente consegue identificar esse pensamento e tratar esse pensamento? É importante a gente entender como identifica mesmo, mas não é algo tão simples. Quando essa pessoa que te perguntou, né, que nos perguntou aí no Instagram, colocando, eu tento desviar, eu tento não pensar. É um pouco difícil isso acontecer, por 2 motivos. Um, porque nós somos seres pensantes e os pensamentos, eles vêm assim de enxurralhada, a gente não consegue Não controlar, escolhe. não escolhe. O máximo que a gente consegue é perceber aqueles que mais nos prejudicam. Então, assim, se eu tenho como um pensamento recorrente de que eu sou uma pessoa, sei lá, fragilizada, de que eu sou uma Uhum. pessoa que não consigo tanto sucesso, e esse pensamento vem como recorrente na minha vida, no meu dia a dia, imagine dentro dessa pandemia. Exemplo, as mães que, sei lá, ensinavam as tarefas dos filhos, e aí de repente veio uma tarefa difícil, ou, sei lá, muitas tarefas para administrar, e ela disse, eu não consigo. Então, eu não sei esse conteúdo. Então, a pessoa que tem como base um pensamento de incapacidade, assim que vem um onde começa a fazer essa ligação, não tem como a gente fugir dessa sensação de ansiedade, né? Porque, como eu já havia explicado para a Nájila nos bastidores, a gente tem o que a gente chama de modelo cognitivo, né? E o modelo cognitivo que seria, didaticamente, para a gente conseguir entender, a gente consegue compreender que o ser humano funciona em escalas. Acontece uma situação, essa situação me traz um pensamento sobre ela, que esse pensamento gera um sentimento e o sentimento vai me fazer comportar. Então, vamos dar um exemplo dessa pandemia, por exemplo. Né? Qual é a situação? Isolamento social. Pensamentos prováveis que podem ter acontecido com as pessoas ansiosas.
meu Deus, o que será? Será que a gente vai sair dessa? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir controlar meus filhos em casa? Será que eu vou adoecer? Esse serás traz um sentimento, pode trazer um sentimento de medo, de pavor, de frustração, de incerteza. E vai gerar comportamentos ansiosos, ou seja, vai gerar aqueles comportamentos. Aí muita gente foi aí para beber, né? Tentar desopilar. Outras pessoas dormiram, desregularam o sono, outras pessoas desregularam a alimentação, outras pessoas ficaram mais introspectivas, já outras ficaram mais aceleradas, começaram a limpar a casa 3, 4 vezes por dia. Então, esse tipo de sequência que eu estou te falando que acontece, é mais ou menos dessa forma que a gente acredita que o ser humano apresenta os sintomas ansiosos. Então, tudo Uhum. começa na situação e na forma que eu vejo a situação. É mais ou menos por aí, Nájila. Sim, a pessoa perguntou aqui, né? Como controlar esses sentimentos? A Anne perguntou. Você já estava um pouco falando sobre isso, né? É, Que a gente não controla os pensamentos, eles chegam à nossa mente exatamente. e às vezes chegam tudo de uma vez. Eu acho que uma coisa que contribuiu muito, né, para esse estado ansioso, eu acredito, a gente fez outras lives aqui com outras psicólogas e a gente conversava antes e tudo, e elas sempre falavam, né, que as doenças mentais, né, elas tiveram uma demanda maior agora durante esse período, né? Porque as pessoas que já estavam em tratamento ficaram pior e aquelas que não estavam começaram a ter alguns sintomas, né? E a questão Uhum, mais difícil de tudo isso, que eu acredito, é justamente por conta desse sentimento de incerteza, né? Como a sim. Tuane comentou aqui, de desviar esse pensamento. Mas a gente não consegue, né? E a gente está vivendo um Uhum, momento realmente muito difícil. A gente nunca viveu, a gente tem aí os exemplos dos outros países, mas o que a gente costuma ver é o que deu errado, né? São as uhum. notícias ruins mesmo, e a gente não consegue ver o panorama positivo muitas vezes. E isso realmente, eu acredito que isso foi que trouxe, né? Essa questão de eu ter por exemplo, o ano acabou, né? A gente tem a sensação que o ano, tudo que a gente tinha de plano, viagem, férias, trabalho, projetos, tudo foi ali pausado, né? De uma forma Uhum. que a gente fica sem saber como vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, assim, falando sobre esse contexto, né, que a gente estava conversando aqui, de que forma você acha que nós, eu, por exemplo, quem está aqui nos ouvindo, pode tratar, né, esses sentimentos, esses pensamentos? Pronto, primeiro, colocando em relação ao que a Anne perguntou, realmente não tem como a gente controlar. Talvez essa percepção de que a gente está no controle de alguma coisa é que traga essa dificuldade da gente lidar com o sentimento de ansiedade. Porque se eu percebo que eu não estou à frente da tomada de decisão, aí o desequilíbrio acontece. E não só a ansiedade, mas outros transtornos mentais, como você colocou, eles vêm acompanhando, né? Mas como a gente está falando em ansiedade, hoje a gente vai pontuar esse transtorno ou esse sentimento. Então, assim, controlar é impossível e a gente precisa reconhecer que nós somos seres humanos, nós somos vulneráveis, que nós somos fragilizados sim, que nós falhamos sim, né? Então, a partir do momento em que a gente reconhecer isso, aceitar que nós somos seres falhos, talvez seja um primeiro passo para a gente começar a ser mais flexível consigo mesmo, a não fazer cobranças, né? Porque assim, tu imagina que o mundo cobra a gente, né? O mundo cobra a Uhum. gente, as pessoas cobram a gente. Agora tu imagina a gente se cobrando 24 horas por dia. Então a autocobrança é um dos principais pontos que levam a gente a perceber. Se a gente se autocobra, então a gente percebe que algo vai dar uma falha. Se a gente falha, se frustra. É um ciclo. Uhum. Autocobrança, aí vem a falha, me falhei. Então, continua a autocobrança e aí vem a frustração e aí a gente começa a perceber que a gente foi incapacitado, impotente, não conseguiu controlar. Então, eu acredito que se a gente começasse a perceber que a gente realmente não está no controle, que os imprevistos acontecem, que o externo ele influencia muito na vida da gente,
né, que são as situações, o que acontece lá fora, talvez a gente conseguiria lidar melhor com os sintomas da ansiedade. Porque aí a gente não ia estar tão rígido, né? Tu imagina assim, um bambu e um vento. Se o bambu estiver muito rígido, o vento der, vai quebrar. Agora, se o bambu for mais flexível e ir de acordo com o vento, ele não quebra. Ele, no máximo, ele se enverga, mas ele não quebra. Então, a gente precisaria ser um pouquinho mais de um bambu flexível, né? Não tão enrijecido mediante os imprevistos que a vida traz. Você falou uma coisa bem importante, né? Uma coisa que a gente percebeu, todo mundo percebeu, é que a gente não controla nada, né? Então, tudo à nossa volta está dependendo do que a natureza que vai acontecer com a natureza, o que vai acontecer com o meu vizinho, o que a pessoa aqui do meu lado vai fazer, que vai impactar em mim, o que a pessoa que está no trânsito, que está no ponto de ônibus, que está no trabalho vai fazer, que vai impactar em mim. E vice-versa, né? O que a gente faz também impacta na vida das outras pessoas, né? E eu acho que essa consciência de que nós não estamos no controle realmente veio, né? Muito forte isso aí. Uma coisa que eu sempre tenho falado sobre isso também é que a gente tem que sair disso com algum aprendizado. A gente tem que sair disso pessoas melhores. Eu acredito que sim, o mundo sofreu aí um chacoalhão grande para rever suas perspectivas, as pessoas reverem aí os seus valores, o que elas realmente acreditam e no que elas realmente estão fundando a sua vida, né? Construindo aí a sua jornada. E isso, né, realmente eu acredito que vai ficar, né? Mas aí eu te pergunto, qual a diferença entre preocupação e planejamento? Porque eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Eu gosto de planejar e eu defendo o planejamento, né? Porque eu acho que quando a gente planeja, a gente tem um rumo, tem uma rota. Claro que às vezes vem coisas que nos tiram da rota, e acho que aí é onde entra a nossa resiliência, né? De pegar isso que fugiu daquilo que a gente tinha planejado, ressignificar, refazer a rota, replanejar. Mas aqui para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, qual a diferença que você acha que existe entre planejamento e preocupação? Bom, a gente pode até sequenciar nessa questão do exemplo que eu te dei do bambu, né? Se eu tenho planejamento, o planejamento é muito flexível. Eu coloco as metas e os objetivos, ele vai ter vários rumos. Então, assim, se não deu certo um objetivo, por isso que tem os específicos, né? Então, se não deu certo um específico, tem um outro, tem um outro. Aí eu não cheguei exatamente no objetivo geral do meu planejamento, mas eu cheguei aproximado, então eu vou criar mais outros objetivos específicos até eu conseguir concluir aquela meta, ou eu perceber que aquela meta não está ao meu alcance, e aí eu precisar criar uma nova meta. Então, a dificuldade que a gente tem é de misturar mesmo a preocupação com o planejamento, porque a preocupação, o nome já diz, eu me pré-ocupo na situação. Então, eu estou, antes que a situação aconteça, num mar de situações... No imaginativo, né? De fantasias, e fantasias que vem a sensação do medo, do pavor e dos pensamentos novamente indesejados, aqueles catastróficos, né? Ai, não, por exemplo, numa entrevista de emprego, né, Angela, eu me planejar, eu ir para frente do espelho mesmo, eu ir lá na internet, pesquisar um pouco sobre a empresa que me chamou para a entrevista, eu fazer esse estudo, né, e esse ensaio sobre essa entrevista. Agora, eu me preocupar, eu fazer tudo isso e ficar pensando, mas não vai dar certo. Eu não estou fazendo direito. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou não, porque tem 30 pessoas para uma vaga. Eu estou fazendo tudo errado, então eu não vou. Então a diferença entre se planejar é porque eu me planejando, eu me preparo para o amanhã de uma forma saudável, né? E eu não chego ao intenso até criar uma sensação ansiosa. A ansiedade também, em um nível equilibrado, ela é boa, porque ela traz também essa sensação de planejamento. Agora, preocupação de uma forma mais intensificada vai me trazer sintomas ansiosos. Imagina, Nájila, qualquer pessoa, se imagine andando no meio da rua, sei lá, 8 horas da noite, em uma rua isolada, uma rua onde não está passando ninguém, mas de repente chega uma pessoa, qualquer pessoa, e você não conhece. Não dá aquela sensação de que você está inseguro e de que algo vai acontecer, você já começa. Bate logo o medo. E o corpo já começa a responder. Como é que o corpo responde ao medo?
Diga aí pra mim, como é que o teu corpo responde ao medo? Geralmente paralisa, né? Você fica meio que paralisado, mas eu acredito assim, a sensação que dá é que o corpo todo se mantém num estado de ataque, né? É, Assim, meio que preparado para o que vai vir, e parece que assim, é tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma sensação sim. dessa, por exemplo, de supostamente, né, achar que seria assaltado, ou que essa pessoa iria te abordar de alguma forma, te deixa num estado assim, meio que de ataque, né? Se ele vier, eu vou fazer isso, fazer aquilo, lá, enfim. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas já falam, né, que não sabiam que iam reagir de determinada forma a uma situação específica, né? Elas às vezes se surpreendem com algumas atitudes que tomam em situações como essa que você descreveu. É exatamente isso. Quando o corpo da gente percebe um medo, ele A se prepara Dione para a colocou luta. aqui, tremendo. Pronto, tremendo muito Também. bem, Johnny, né? Porque assim, o corpo se prepara para a luta ou para a fuga. Então, os sintomas são mais ou menos. O coração já começa a acelerar. E aí você começa a pensar, meu Deus, será que é um assaltante? E aí as pernas começam a tremer. O sangue começa a circular de uma forma que você. E os pensamentos acelerados, e você começa a suar frio. Então, todos esses sintomas que eu tô falando não parece com sintoma da ansiedade, Sim, né? Parece muito com sintoma da ansiedade. Então, assim, o corpo faz o mesmo movimento para a ansiedade aparecer, ou seja, o medo está ali presente. A preocupação, eu me preocupei com quem era aquela pessoa, o que é que ele poderia fazer comigo. Então, a sim, preocupação traz o medo, que traz os sintomas, que gera ansiedade. Então, verdade. é uma sequência de situação. E aí, como controlar isso? Dá para controlar isso? Não. Nós somos seres que a gente consegue sobreviver porque a gente tem medo. O medo é importante para a sobrevivência. Eu não posso sair numa BR sem olhar para um lado e para o outro, sem ter medo de Sim, morrer, de ser atropelado. Então, o medo é questão de sobrevivência, mas o medo, além daquilo que realmente é, por exemplo, passou uma pessoa perto de mim, eu achar que ele é um assaltante. Ele pode ser e pode não ser. Mas antes dele ser ou dele anunciar o assalto, eu já estou sofrendo tudo isso. E aí o homem simplesmente me pergunta as horas. Inclusive, isso aconteceu comigo na época da faculdade. Estou me lembrando agora de um episódio desse. Né? Eu, em plena 11 horas da noite, a pessoa ia me pedir para tirar uma foto. Eu não vou nem dizer a vocês que eu corri. Eu corri antes do rapaz pedir para tirar foto dele. Mas eu ia só te pedir para tirar uma foto. Só 11 que horas assim, da noite, você sozinho, não imagina, né, tudo isso que a pessoa vai tirar uma foto. Você imagina tudo negativo. negativo. Positivo, depois é que você vai ver se acontece ou não. É como você estava falando da preocupação, né? Então, a preocupação, ela vem muito com isso, com o estado negativo, né? Com as coisas Sim, negativas, no que podem acontecer de ruim. A gente nunca está preocupado com coisas boas, geralmente é com coisa ruim que pode acontecer, né? E eu acho que essa falta de planejamento, eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu já falei aqui, que eu gosto de planejar muito, mas eu tive que aprender, por eu ser uma pessoa com esse perfil de planejamento, eu tive que aprender ao longo do tempo a entender que eu, mesmo planejando, eu não consigo controlar. E aí eu comecei a isso. desenvolver a capacidade da resiliência, né? Mas, por exemplo, quando veio a pandemia, a primeira coisa que eu fiz, reuni a equipe e planejar como é que Sim, seria, né? Porque a gente precisa estar preparado, mas não só. Eu lembro que a gente nem comentou nada assim muito negativo. De imediato, o que a gente queria era se preparar para tudo que estava vindo aí, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com o cliente, com os funcionários, enfim. E quando a gente planejou, né, tudo, que conversou, que chegamos num denominador comum, aí veio mais aquela calmaria, né? Porque de uma certa forma estava planejando. Mas aí veio aquilo que a gente falou, né? A cada 15 dias e sim. vinha aquela retomada ali do isolamento, né? E isso realmente foi prejudicando muita gente. Eu acredito que um dos pontos mais negativos foi justamente isso, né? Sim, os imprevistos, né, que a gente estava falando. Mas assim, diante da pandemia, os imprevistos foram sempre enxurralhadas, né, em cima da gente, né? Diferente do nosso dia a dia, que, por exemplo, sei lá, perdi um emprego. Aí eu tenho que lidar com um fator. Mas Uhum. durante a pandemia a gente teve que lidar com vários fatores ao mesmo tempo. Então, por isso o crescimento, né, dessa questão da ansiedade em si.
E acho que fatores essenciais, né, para o ser humano, né? Como trabalho, saúde, né, família, a gente não podia estar junto da família, então filhos não podiam estar com os pais, idosos, enfim, aquilo que a gente realmente aquilo que é a nossa base, né, que nos faz Sim, ser quem nós somos, foi tirado, né? sim, sim, é isso mesmo. Então, né, eu acho que a gente ficou bem claro aí na questão da diferença entre planejamento e preocupação. Sim, não sei se alguém tem mais alguma coisa sobre isso, né? E quando um quadro ansioso começa a ser prejudicial à minha saúde mental e física. Pronto, Nájila, né? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas pontualmente o quadro começa a ser preocupante na saúde mental e física quando ele começa a te incapacitar. Né? O que seria isso? Eu dei até o exemplo da procura de emprego, né? Da entrevista. Então, Sim, quando eu começo a me esquivar ou fugir de coisas que são importantes para mim, aí é hora de procurar ajuda profissional, porque tu imagina, eu sou ansiosa, tá, tô na faculdade e eu tenho ansiedade sempre que vou apresentar um trabalho. Ok, a gente sempre tem. Quem disse que eu aquele e a Nájila friozinho não na estavam... barriga é normal, né? Ué, quem disse que eu e a Nájila não estavam ansiosa por essa live, por esse momento? É claro Sim, que sim, né? Sempre a gente está. Mas ninguém fugiu, tá todas duas aqui na live esperando vocês perguntarem. Então, a gente enfrentou a ansiedade. Agora, quando a gente sim, começa a deixar que a ansiedade tome de conta do nosso dia a dia, aí é hora de procurar um profissional. Então, eu estava dando o exemplo da faculdade, né? Ou escola, a gente está precisando apresentar um trabalho. E aí sim. tem aquela ansiedade, né? Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou apresentar bem? A professora vai gostar? Os meus colegas do grupo também vão apresentar bem? Ok, isso é tranquilo. É necessário para a gente poder até ter assim, uma atençãozinha para a gente poder dar um gás, para a gente poder estudar mais, né? Isso é estimulante. Mas se de repente essa ansiedade começa a intensificar, e aí na hora do trabalho me dá uma dor de barriga, ou me dá um, sei lá, fico gripada, tô com dor de cabeça, e aí eu ligo, ó, gente, não dá não para me apresentar, eu tô com dor de cabeça, não tô me sentindo bem. Às vezes esse sintoma ele até realmente acontece. Mas sabe aquela história da pessoa dizer assim, é psicológico? Uhum, Então, esse é o sintoma psicológico. Não quer dizer que a pessoa não sinta, tá? Muita gente sim. confunde essa história de dizer, ah, esse é psicológico, vale tomar um copo com água. Mas o sintoma psicológico é igual ao sintoma físico sentido. Ele é sentido realmente. Então, assim, esse sintoma, ele é vivenciado, a pessoa acredita mesmo estar doente e cancela, não vai, fica sem a nota, ou então a nota fica mais Sim. baixa. Ou seja, tem um prejuízo, isso o mínimo que eu estou te falando. Mas podem ter outras situações mais alargadas que podem trazer prejuízos maiores. Aí vem reunião de trabalho, vem promoção de emprego, né? De repente você é promovido para um cargo maior, mas você começa a pensar, não sou capaz, eu não vou conseguir. E aí você não aceita. E aí, Deixa quando esses de, deixa, prejuízos começam, é que incapacitam a gente. Fala, Nádia. deixa de aproveitar oportunidades, né, que a vida traz por conta Isso. de se achar incapaz, desse medo, dessa ansiedade e às vezes essa crise de ansiedade mesmo, né? Eu acredito Sim. que quem nunca teve uma crise de ansiedade, eu acho que é difícil, né? Porque são muitos desafios que a gente passa, ainda mais assim, para quem já viveu mais um pouquinho, né? Acaba tendo algum Uhum. momento em que a gente se sente assim. Uma pessoa comentou aqui que tudo começa no autoconhecimento. Vamos falar daquilo que a gente conversou sobre que tudo começa no pensamento? Sim, perfeito. Tudo começa com autoconhecimento. Sim, sim, verdade. Então, assim, falando sobre o modelo cognitivo de novo, né? Que é algo que eu amo falar. Então, assim, tudo começa no pensamento, mas é necessário que exista uma situação. Então, a situação acontece toda hora, né? Todo momento na minha vida, o externo e até o meu próprio interno traz situações para mim. E a partir dessa situação, eu vou ter as minhas interpretações. E essas interpretações que ela está falando de autoconhecimento, ela tem tudo a ver com o que eu vivi durante toda a minha vida até os dias de hoje. Então, se eu fui uma pessoa, sei lá, que passou por momentos de violência, sei lá, minha infância foi uma infância cheia de violência,
Então, eu vou ser uma pessoa hiperalerta, eu vou estar toda hora assustada com alguma coisa. Todas as situações que acontecerem ao meu redor vão ser situações onde eu vou estar sempre preparada para algo que pode me violentar novamente. Então, Sim. a minha vida vivida anteriormente também tem muito acesso a essas interpretações que eu faço, e aí vem os pensamentos, né? Devido à minha interpretação, à minha forma de perceber o mundo e as pessoas, eu começo a pensar sobre aquilo do jeito que a minha vida trouxe para mim, como significado, como um fato do que eu vivi. Interessante que isso é individual, né? De pessoa para Sim, pessoa, né? Por isso que isso. às vezes é até difícil a gente dizer que a gente entende, né? Aquela empatia, né? Me coloco no seu lugar, se eu nunca vivi aquilo que você está vivendo, eu posso até tentar entender, né? Mas como a interpretação é muito individual, aquele momento que eu estou vivendo é muito meu, né? Fica difícil até assim a gente dizer que entende o que aquela pessoa está falando, né? De que forma nós aqui, né? Eu estou em contato com alguém que está nesse momento, né? Que está em um momento ansioso, crise de ansiedade, que começa a identificar esses pensamentos. De que forma eu posso ajudar? Teve uma pergunta aqui assim: de que forma a gente consegue Pronto. identificar e ajudar? Perfeito. Você lembra que a gente falou inicialmente da autocobrança? Sim, Né? Essa questão da autocobrança é algo bem prejudicial. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender. Se a outra pessoa, né, que é ansiosa, já se autocobra, então eu não vou estar cobrando dela, por exemplo, dizer a seguinte frase: fica tranquila, isso vai passar, isso é bobagem. Tu tá preocupado por conta disso, tem tanta gente passando pior. Você acabou de falar uhum, sobre empatia, né? Então, assim, a tua ideia de que aquilo não é pior sim. é diferente para o outro, né? Uma perca de emprego para ti pode não ser ruim, mas para o outro pode ser a coisa Sim. pior do mundo. Por Então, isso que não dá, essa não dá para julgar, né? A gente tem que entender que não, cada um, as pessoas, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem a sua forma de entender, de ver, de sobrepujar, de enfrentar as coisas, né? sim, tudo é sentido, é bem particular. A gente fala que todo mundo tem a sua subjetividade, né? Todo mundo é único. Não existe. Se eu for uma pessoa que tem um irmão gêmeo, que dizem, né, Uhum. cientificamente, que os irmãos gêmeos sentem parecidos. Mas Sim, mesmo sentindo parecido, por exemplo, saudade. Né? Saudade para todo mundo tem o mesmo significado, mas o sentir saudade é diferente para Nájila, é diferente para Ivanilde. Então tem a sim, diferença do sentir. O significado a gente conhece, mas o sentir, ele é único, ele é teu. sim, com Então, a certeza. questão do autoconhecimento é muito importante, né? Porque eu preciso me conhecer para poder entender como é que esses sintomas, como é que os imprevistos da vida vão ser para mim. Me Pode ser diferente afetam, para o né? De outro. que forma Como, eles me afetam? como vão ser interpretados por mim, pelo meu olhar, né? Pela minha vivência. É E isso, a o partir autoconhecimento. daí, identificando, né? Conseguindo ter consciência disso que está acontecendo. Porque tem um ponto bem real que você falou aqui a respeito da autocobrança, né? A gente quer ser perfeito, a gente quer fazer melhor, a gente quer entregar o melhor, né? E sempre vem aquela cobrança. Eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero trabalhar melhor. Claro que isso, dentro da medida certa, é bom, porque a gente evolui, né? A gente busca Uhum. melhorar a cada dia, busca realmente ser melhor. Mas quando vem essa questão aí desse ciclo, né, que a gente comentou aqui da autocobrança, que prejudica, né, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E uma pergunta aqui, a ansiedade, ela tem idade para se manifestar? É. Até um tempo, né, acreditavam que só a partir de quem tinha problemas, né? Mas assim, a gente acabou de falar que é bem subjetivo. Problema, Sim. sei lá, uma formiguinha. Ah, me lembrei daquele vídeo da formiguinha, né? Não sei se vocês lembram, né? Criança chorando muito por conta de uma formiga que morreu. Né? É engraçado, mas é um exemplo bem pontual para a gente poder entender a subjetividade do sentimento de cada um. Então, uma formiga, literalmente uma coisa tão minúscula, né, foi um problema muito grande em relação ao sentimento daquela criança. E ao mesmo tempo foi menosprezado, né, por Uhum. algumas pessoas, foi ridicularizado.
Então, assim, a gente perceber que esse sentimento, ele precisa ser valorizado, né, é o necessário para a gente poder ajudar o outro nessa situação. Da questão da autocobrança, da questão da cobrança em si, Nájila. Exato. Aí a Eu pergunta é acho se que tinha idade, né? Se tinha... Não sim, tem. Não não tem tem. porque, assim, como é bem subjetivo, eu não posso julgar que uma criança de 3 anos não sinta ansiedade, porque ela vai ter a espera. Agora, assim, a questão, lembra que a preocupação, ela tem envolvimento, né? Então, se a criança vive o hoje, o agora, é muito difícil ela se preocupar. Então, assim, quando ela começa a se preocupar, é que pode se manifestar, a gente está falando aqui de ansiedade patológica já. Porque a Uhum. ansiedade, eu não sei se vocês lembram que no começo eu falei que a ansiedade, ela num nível equilibrado, ela é necessária para que Sim, eu me prepare, né? Para que eu faça as coisas de uma forma mais preparada mesmo. sim. Então, essa ansiedade é saudável, é necessária. Eu preciso ter, que aí entra o planejamento. Agora, quando entra a preocupação, que aí uma criança vai depender muito, porque hoje em dia as crianças estão. A gente tem uma escala de cognição de criança de desenvolvimento infantil, mas a gente percebe que essa escala muitas vezes é burlada por algumas crianças que são anões, né? Anões são criancinhas pequenininhas, mas que têm uma cabeça de adulto, né? Tem uma maturidade muito alta. Então, assim, não tem idade para que a ansiedade seja manifestada, mas ela tem um critério que seria a questão da preocupação. Então, assim, Uhum. se é uma criança que está num ambiente onde esse ambiente ele é um ambiente favorável, aí se sei lá, uma família que toda hora tá. E tu já fez isso? Ai, tu não vai dar certo, viu? Então, assim, tem essas questões de negativar o outro que pode trazer uma preocupação. Vixe, minha mãe disse que eu não vou dar certo. Minha mãe disse que isso não ia dar certo. Então, assim, esses pensamentos podem ser transformados em pensamentos ansiosos. Então, não E de existe que forma, idade. e de que forma eu consigo identificar em sintomas físicos que eu estou passando por um quadro ansioso, de certa forma até um pouco mais grave, né? Porque eu passei a sentir sintoma físico, porque a gente estava falando aqui de autoconhecimento. Então, muitas vezes, por falta de autoconhecimento, eu estou tendo algum sintoma físico, né? Que eu não sei, sabe, não sei dizer se esse sintoma físico é realmente alguma coisa fisiológica ou se é algo que vem aqui do meu quadro ansioso, do meu pensamento, da forma como eu estou enfrentando esse momento. E aí a gente vai ter que perceber que é um conjunto, né? Os sintomas físicos são muito importantes, mas eles podem ser confundidos com outras coisas, como a gente acabou de falar. Ele pode ser confundido com um simples mal-estar. Então, é preciso entender essa pessoa se ela tem esses pensamentos, se ela é uma pessoa que ela foge muito dos compromissos, se ela se esquiva, né? E aí, junto com os sintomas físicos, aí a gente pode identificar um quadro ansioso. Mas só os sintomas físicos em si, se manifestarem, a gente já fica com as anteninhas ligadas e aí vai tentar entrar em observação com essa pessoa se ela for próxima a você. Então, questiona. Mas o que é que tu pensa sobre isso? Né? E se você lembrar de alguns fatores que de repente possa exemplificar, por isso que naquele dia você faltou a aula, porque você ficou com vergonha, às vezes a pessoa confunde vergonha com ansiedade, né? Então você ficou com vergonha de apresentar o trabalho. Foi. Então já fica com a anteninha ligada que isso pode ser sim um quadro ansioso. De qualquer forma, não é ruim você se precaver a esses sintomas. Se Uhum. perceber os sintomas físicos, não tem problema nenhum de você começar a investigar sobre a ansiedade, né? A gente pode pecar pelo Até excesso, porque mas não peca muitas pela falta. vezes é um sintoma físico que eu não sentia, né? Ou que a minha saúde tá bem e eu tô sentindo alguma coisa, palpitação, não sei, Sim. alguma coisa desse tipo, né? Mas tá tudo Sim. bem e eu tô sentindo. Então aí é um alerta, né? Pronto, Nájila, tu trouxe uma situação muito legal que a gente pode até, de novo, separar preocupação de ansiedade. A gente separou preocupação de planejamento, né? Planejamento. Mas lembra que a preocupação em um nível equilibrado, ela é boa. Então, Boa, assim, a sim. preocupação, ela tem um ponto específico, ela tem algo concreto para mim me preocupar. Já a ansiedade, ela é abrupta, como você colocou, né? Os sintomas, eles podem chegar e você achar que se viveu do nada.
né? Mas, na realidade, como a gente falou no início, eles vêm, sim, de um pensamento, né, que eu trouxe como catastrófico ou indesejado. E aí vem os Sim. sintomas físicos, mas pode ser confundido com outros problemas de saúde, como ataque cardíaco, né? Muitas emergências aí, quando não era na pandemia, não era por Covid, eram lotadas por pessoas achando que estavam tendo um AVC, que estavam tendo ataque cardíaco, e na verdade era uma crise de ansiedade. Mas até você entender que está tendo uma crise de ansiedade, você passa por vários médicos, passa por vários amigos, até chegar no profissional que realmente vai te ajudar. Então é importante que qualquer sintoma desses que a gente citou seja percebido de todas as formas. Faz os exames, né, necessários realmente. E depois, se tudo tiver ok com os exames, chegou a hora de procurar um profissional da área da saúde mental. Até porque, infelizmente, muitas pessoas têm vergonha de falar, né, sobre o que está sentindo. Tem vergonha de falar É. que se sente dessa forma, né? Que se sente preocupado, que fica imaginando como é que vai ser depois, o que, que vai acontecer, como a gente até citou alguns exemplos, né? Eu vou chegar lá, não vão gostar de mim na entrevista de emprego, eu não vou conseguir falar, né? E às vezes a pessoa tem medo de falar isso, dá uma desculpa, né? Ah, não vou Uhum. porque tô com dor de barriga, tô doente, como a gente comentou aqui, né? Tô com dor de cabeça, não Sim. dá para eu ir. E aí fica difícil, né? Por isso que eu acho importante, a pessoa que comentou aqui, a respeito do autoconhecimento. Então, a Sim, gente muito. parar para se olhar, para se sentir, né? Para entender o que está acontecendo. Porque senão a gente vai viver a vida e vai deixar de fazer certas coisas, né? Que a gente olha e vê que todo mundo faz de uma forma normal e a gente não consegue, né? Aí vem aquela Uhum. questão de eu não conseguir aproveitar as oportunidades, né? Então, eu sempre falo isso também, sabe? Eu acho que toda pessoa tem que ter um momento onde ela procura olhar para dentro. O que está acontecendo? E esse momento foi muito propício para isso, né? Porque Isso. muitas pessoas descobriram coisas que, devido à correria, rotina e tal, não se percebia, né? Uhum. Exatamente. Eu ia te citar isso que em todo ponto negativo a gente precisa tirar o que foi positivo. Então, no Sim, isolamento social, nós fomos, como dizem todo mundo, obrigados a se perceber, né? No primeiro momento a gente não faz isso, né? A gente vai perceber o todo, a casa, os filhos, o esposo, o que for de fora. Mas chega um momento em que você começa a perceber o teu funcionamento, a forma que você expressa aquilo que está interno em você. E sim. isso foi um dos fatores importantes. Eu acho que a gente vai sair desse momento de isolamento social, pelo menos eu acredito que isso possa Espero. acontecer. Eu espero, né? Eu quero muito que isso aconteça, dessa questão de você perceber, estou precisando de uma ajuda profissional. Estou precisando perceber se isso é sintoma de uma ansiedade ou, sei lá, de um outro sintoma de qualquer outro problema, mas eu preciso buscar ajuda. Porque a dificuldade que eu encontro, Nájila, que eu percebo, é a pessoa dizer assim: ah, mas o meu pai era assim. Ah, mas fulano de tal. Não, isso passa, isso já passou, já senti isso, vai passar. Só que Uhum, chega um momento que esgota as possibilidades que a gente já deu para o nosso corpo de enfrentar aquilo. Então, exato. antes de esgotar, é importante que você Procurar ajuda. vá em busca de ajuda, isso É. mesmo, de profissional. Exato. Existe muito paradigma, né, com relação a isso. E acho que é Sim, algo que a gente tem que, tipo, levantar essa bandeira, né, de que fale. E, assim, não só a pessoa falar, mas eu aqui também praticar a escuta. Voltando à sim, questão da empatia, né? Porque o que eu sinto de uma forma. O que você sente de outra forma. As pessoas não sentem da mesma forma, né? Elas não veem as coisas da mesma forma. Então, acho que também essa questão do diálogo, a gente vai ter até uma live aqui também sobre isso, relacionamento, né? Esse diálogo em família que praticamente não existia, né? Algo também que eu espero que as pessoas tenham resgatado, porque muitas coisas se resolvem apenas com uma conversa, né? Um sim. diálogo, né? Eu me abri, eu consegui falar, eu consegui dizer o que eu estou sentindo sem achar que a pessoa vai me julgar, sem achar que a pessoa vai me criticar, né? Ou vai me colocar num determinado patamar, né? Eu sou boa, eu sou ruim, enfim. Eu acho que o ser humano também tem que praticar essa questão de falar e o outro de escutar, de ouvir, né? Eu acho que isso já é uma É, dica boa. O que que você acha? sim. Sim, essa prática, se ela for
exercida, ela vai trazer muitas mudanças na sociedade, né? Porque, assim, o que a gente mais faz é falar, 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 falar. E na hora de ouvir, a gente escuta de uma forma tão não empática, como você colocou, ou de uma forma mesmo de criticar, de opinar como se fosse você. A gente confunde muito empatia, Ver de se pela colocar sua no lugar do janela, né? outro, exatamente, vendo pelo meu olhar, pela forma que eu queria ser tratado, mas não. A empatia é perceber como é que o outro gostaria de ser tratado. Aí você precisa conhecer o outro também. Então, além do autoconhecimento, eu preciso também abrir para que o outro se permita também vir chegar a mim para que eu possa conhecê-lo. Uhum, É, muito a gente bom. percebe como é complexo, né, Nájila, a Muito situação, complexo, né? mas eu acho que quando a gente aqui, né, a gente se põe numa situação desarmada mesmo para querer ajudar, sem julgamento, sem crítica, eu acho que aí já é assim meio caminho andado aí para conseguir dar certo, né? Porque, como eu falei, muitas vezes as pessoas estão ansiosas dentro de casa, na situação que nós estamos vivendo, atual, por conta de não conseguir nem falar o que está sentindo, né? Não conseguir conversar. Tem muitas obrigações também dentro de casa, né? Então, as Uhum. mulheres, elas têm que trabalhar, porque muitas estão home office, trabalhando de casa, e tem que dar conta dos filhos, tem que ser professora, tem que dar conta da casa, tudo ao mesmo tempo ali, e ainda está presente na reunião de trabalho, né? Sem as crianças aqui atrapalhando, né? Eu tenho vivido isso com algumas funcionárias Uhum. minhas, né? E a gente tem que usar de empatia, de entender que é o momento, e não adianta querer ficar julgando e nem achar que você vai conseguir fazer tudo, né? Mas eu acredito que quando nós, cada um, né, independente de em onde nós estejamos ou de que forma nós buscamos viver a vida, mas se dá o direito, né, se dá a oportunidade de ter essa escuta sem julgar, sem criticar, né? E ver o que sai, né? Porque muitas vezes sai uma coisa, puxa, essa pessoa não sabia que ela era assim, né? Puxa, essa pessoa Exatamente. pensa de uma forma tão legal, né? Eu achava que era outra coisa, mas não é. Na verdade, ela tá achando é outra coisa. E Exatamente. acontece isso. Exatamente. São as interpretações que a gente estava falando anteriormente, né? Eu tenho essa. Na verdade, o ser humano tem essa forma de analisar as pessoas do jeito que ele julga no momento, né? Então, a palavra julgamento, ela tá realmente em ênfase nesse momento porque é o que mais a gente faz, né? A gente opina não com uma forma neutra, mas com uma forma de julgamento, né? Ou Sim. seja, vai lá, como se fosse colocando ênfase na situação de tu não tem coragem de fazer isso, ou, tu não é, sei lá, tu não é potente na realização. Então, a questão do insucesso faz com que muitas vezes as pessoas não cheguem a outras pessoas para poder se abrir, para poder se expor, né? Se Parece uma expor é muito competição, né? difuso. Parece que as pessoas vivem numa eterna competição, né? Então, o outro Exatamente. teve sucesso porque eu não tenho, porque eu não consigo fazer o que ele faz, porque cada um tem suas próprias habilidades e o que a gente tem que fazer é conhecer nossas habilidades e usar elas a nosso favor, né? E não querer ser menos como os outros, né? Porque cada um tem a sua essência, a sua forma de fazer, a sua forma de ver, de É, pensar. é a questão da aceitação, né? Que a gente Exato. colocou já. Então, se eu aceito que eu sou vulnerável, que o outro também é vulnerável, vai haver uma comunhão na sociedade onde a empatia vai ser realmente praticada, né? Já Ela não vai ser só imaginou? dita. Já imaginou isso acontecendo com todas as pessoas do mundo? Como seria diferente, né? Seria muito diferente. Na verdade, eu acho que a ansiedade não seria nem falada numa live. Sim, A gente não teria assunto para falar sobre isso, não era nada. sim. A gente tem aqui ainda 7 minutinhos. Eu queria que você fizesse um Perfeito, fechamento, de passar alguma dica aí, porque o que eu sinto perfeito. aqui que as pessoas estão mais ansiosas É aqui para as nas dicas, né? perguntas e nos comentários é como identificar, o que fazer para se prevenir disso, o que fazer para não sentir isso, enfim, as pessoas estão mais ansiosas em saber É, o que na, fazer na prática. Perfeito. Na verdade, durante toda a live a gente já fragmentou um pouco das dicas, mas eu vou pontuar agora, né? Uhum. Então, assim, dicas.
Quando a gente fala em dicas, não significa que isso vai ser algo, uma receita, né, para cada pessoa. A gente já falou de subjetividade, Importante falar. falou que cada um tem o seu olhar sobre as coisas, então são dicas onde provavelmente você fazendo vai dar um resultado legal. Primeira dica, criar uma rotina. Então eu preciso ter uma rotina para acordar, uma rotina para me alimentar, para fazer os exercícios físicos, eu preciso ter aquele horário rotineiro. Porque se eu sou uma pessoa ansiosa ou vulnerável à ansiedade, o que é que vai acontecer quando eu não tenho rotina? Eu não tenho a previsão, eu não me sinto no controle. Nós já dissemos que a gente não está no controle, mas se sentir, pelo menos assim, no controle do teu dia, em perceber o que vai acontecer sem as incertezas, isso é muito importante. Então a gente precisa criar e viver uma rotina. Depois a Sim. questão do autocuidado é muito importante. Eu preciso me cuidar, eu preciso me perceber. Né? Falaram de autoconhecimento e aí eu entro com autocuidado. Diminuir a autocobrança é muito importante. Eu perceber que eu sou um ser falho, que eu vou errar, que eu não vou acertar sempre, né? Que eu vou Isso é precisar de muito ajuda. importante. Que eu vou precisar do outro, que eu sou um ser que não vivo sozinha. A outra questão também é a higienização do sono, que eu falo é muito importante, gente. O sono, o equilíbrio do sono, ele não é prejudicial só para a questão da ansiedade, mas para todos os transtornos mentais. Acho que Então, isso daria assim, uma outra live, viu? Essa do daria sono. uma outra live. Inclusive, né, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a higienização do sono, pode me procurar, que eu estou disponível para ajudar sobre isso. Porque é uma complexidade a higienização do sono. Meditação, né? Tirem da cabeça a meditação, que tem um Buda ali, né, com as perninhas cruzadas, não é isso. Meditação é um momento em que você se coloca para si e vive aquele momento sem oscilar seus pensamentos para o amanhã ou para o ontem. E não é Então, silenciar, né? Muitas pessoas acham que meditação é silenciar, não vai pensar em nada, não tem como. Por exemplo, uma oração. Se eu sou uma pessoa que gosta de orar ou de rezar, é um momento de meditação. E a praia, ficar olhando para o mar, é um momento de meditação. Então, assim, muitas vezes a gente confunde meditação com aquele velho yoga, né? Que não é exatamente isso que eu quero chegar. É a respiração diafragmática, que também dá uma outra live. Porque é bem complexo e a gente precisa ensinar como fazer, mas é uma dica. Exercício físico também, né? É importante porque libera serotonina. Então, de certa forma, né, são coisas assim básicas, né? Básicas e essenciais. Exatamente. Equilíbrio da alimentação também, tá? Então, essas são as dicas inicialmente que eu queria passar para vocês. Exato. Então, gente, muito obrigada para vocês que estiveram aqui na live. Tá faltando aí 4 minutinhos para a gente fechar. Tem pessoas aqui comentando do sono. Eu não consigo dormir, eu tenho dificuldade para dormir. Eu acho que quanto a porcentagem da população que tem problema para dormir, pois né? Gente, essas pessoas que estão comentando sobre o sono, se quiserem me procurar no meu Instagram, eu vou estar disponível para vocês, tá bom? O arroba dela, gente, acho que vocês também conseguiram ver aí, mas tá lá no feed do Vale também, né, no post da live, né? E para vocês poderem entrar e conhecer mais o trabalho dela. E aquela questão do autocuidado e pedir ajuda, né? Então, quando você não está dando conta, tem profissionais para poder ajudar, né? A gente conversa com a família e vai procurar ajuda. É importante a gente ter essa consciência, né? E não ter vergonha de falar, né? Você não é perfeito, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, e falar e pedir realmente, né? Para que ou a família e ajude aí a encontrar um profissional. Tem muitos canais, né? Agora, esses meses aí da pandemia, muitos canais gratuitos, né? De autoajuda também. Fazendo esse apoio, né? Fazendo essa ponte aí com as pessoas para poder ajudar de alguma forma. Eu acho que isso é uma coisa bonita de se ver, né? A gente viu muito a solidariedade aflorar aí nas pessoas esse período, é algo que a gente também vai levar de tudo isso. É importante ver o lado positivo, né? Pois, doutora, muito obrigada. Foi eu que agradeço, um prazer o nosso bate-papo. Acredito que ajudou, sim, muitas pessoas. E é isso, levar informação, né, para as pessoas, para que elas possam saber como buscar se conhecer, como buscar entender,
tudo que está acontecendo, para não chegar ao ponto de paralisar, né? Para não chegar ao ponto de realmente adoecer, né? De verdade. Foi um prazer. Beijo para todo mundo. Espero ter ajudado, né? De alguma forma. Vamos marcar né? outro do sono. Vamos Essa do sim sono marcar. é muito Higienização boa. do sono. Peçam aí para a Nájila que a gente marca sim. Tá, Nájila? Tá Obrigada. certo. Amei Um esse abraço, momento. Até a beijo. próxima. Até a Beijo. próxima. Tchau. Tchau.